A paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, daremos continuidade à lição 11 do livro de Jó, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. E o tema da nossa primeira devocional da semana é possível tratar o homem com imparcialidade? Texto base encontra-se em Jó, capítulo 32, verso 21, que diz: Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Vemos entrar, amados, um quinto personagem nesta passagem, chamado Eliú, que até o presente momento não teve o seu nome citado. E isso provavelmente ocorreu por causa da forte cultura da época, em não fazer menção daquele que eram considerados iniciantes. Ou seja, Eliú era ainda um jovem e por isso certamente não tinha nada a compartilhar, nem conhecimento, nem sabedoria. Ele estava furioso com os outros 3 amigos de Jó, pela incapacidade que demonstravam em refutar os argumentos do patriarca e persuadi-lo, porque eram mais jovens. Primeiro ouviu os outros, enquanto buscava explicar a Jó o que estava errado. Eliú, por sua vez, amados, neste capítulo 32, depois que ele vê os 3 amigos de Jó discutirem por um longo tempo, Eliú se mostra um jovem sábio que sentiu que era hora de entrar na conversa. E os primeiros 3 versículos desse capítulo descrevem como os 3 amigos de Jó desistiram da batalha porque não conseguiram persuadi-lo a confessar o seu pecado e admitir a sua culpa. E eles ficaram sem argumentos para refutar as afirmações de Jó sobre sua inocência, portanto não tinham nada mais a dizer. No entanto, quando nós vemos a entrada de Eliú, ele se mostra um observador silencioso até este ponto. Sentiu que ainda havia muito a ser dito, e aparentemente ele acreditava que os 3 amigos de Jó haviam sido injustos e inadequados em seus argumentos, e que Jó, por sua vez, havia sido ousado demais em suas acusações contra Deus. Eliú, amados, sentiu que havia uma maneira melhor de abordar o assunto, e ele estava ansioso para apresentar seus próprios argumentos. Do ponto de vista teológico, nós vemos que essa passagem nos lembra que nem sempre é fácil discernir a verdade em uma situação complexa. A história de Jó, amados, é um exemplo disso, pois os personagens do livro debatem vigorosamente a natureza de Deus e a justiça divina, mas não conseguem chegar a um acordo. A entrada de Eliú na discussão, amados, é um lembrete que ainda há mais a ser considerado, mesmo quando os argumentos parecem ser atingido um impasse. Meus irmãos, Eliú, ele não compreendia como o patriarca tinha capacidade de afirmar sua inocência perante Deus. E diante das tragédias que Jó sofreu, ele sugeriu como Jó podia demonstrar arrependimento diante do Senhor. Como os outros, entretanto, ele não via o que Deus podia ver. Desta forma, um preconceito já estava plantado no seu coração. Algo muito mais sério acontecia. Então Eliú, ele conduziu a discussão com Jó a um nível teológico muito elevado, é verdade, mostrando que a grande sabedoria vem mais através da inspiração do que da experiência humana ou tradição. Nós também vemos que é interessante, amados, notar que Eliú é um personagem novo e relativamente desconhecido. No entanto, ele é apresentado como alguém que tem sabedoria e discernimento, apesar da sua juventude. Isso sugere, meus irmãos, que Deus ele pode usar pessoas de todas as idades e origens para trazer novas ideias e perspectivas para qualquer discussão teológica.
Além disso, a entrada de Eliú na discussão é uma demonstração da graça de Deus, que não limita a sua sabedoria e entendimento a uma única pessoa ou grupo de pessoas. Nós vemos também, amados, que o discurso de Eliú é longo e abrange 6 capítulos desse livro. E, na verdade, trata-se mais de um monólogo do que dito um discurso, pois durante todo o tempo em que ele falou, ele não foi interrompido por ninguém. Embora culturalmente ele provavelmente não tinha voz ativa numa situação como aquela, todavia Elifaz, Bildade e Zofar e o próprio Jó se calaram para ouvi-lo naquele momento. E diferente do comportamento dos outros 3 amigos, Eliú já de cara revela o quanto está irritado com todos eles e fala: e acendeu-se a ira de Eliú, diz a palavra, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque não achando que responder todavia, condenavam a Jó. Irmãos, tanto a história de Jó como o comportamento de todos os seus amigos nos trazem imprescindíveis e profundos ensinos, e com Eliú não é diferente. Com os amigos de Jó, devemos aprender que não nos comportamos diante de uma situação semelhante com a que Jó estava vivendo. Não devemos nos comportar como eles. Ou seja, a atitude de Eliú também, amados, nos serve como exemplo que jamais deveria ser seguido em alguns momentos. Não podemos começar um discurso estando com o coração cheio de ira. Nosso Deus conhece-nos e até aceita que em algumas situações, amados, sejamos atingidos por sentimentos de ira. Porém, ou todavia, Ele não admite que esse sentimento seja a razão para pecarmos. A palavra diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o grande problema, amados, de começarmos a falar quando estamos fervendo de raiva, é que durante esses períodos não só dizemos coisas que não gostaríamos de não ter dito, como também muitas vezes falamos muito mais do que queríamos dizer. Sem dúvida alguma, provavelmente falamos aquilo que era necessário falar. Entretanto, pelo fato de que nessas ocasiões ficamos temporariamente fora de controle, devemos sempre nos lembrar do exemplo de Eliú. Porém, amados, não devemos só olhar a parte negativa desse texto. Eliú também nos traz um outro exemplo e nos lembra que devemos ter coragem e humildade para entrar em discussões até mesmo teológicas com a intenção de buscar a verdade de Deus. Devemos estar dispostos a ouvir atentamente e considerar cuidadosamente os argumentos dos outros antes de apresentar os nossos pontos de vista. Precisamos lembrar que a verdade mais importante do que agradar aos outros ou manter a paz a qualquer custo. Além disso, a passagem, amados irmãos, nos lembra a importância da integridade e da sinceridade em nossas relações com Deus. Devemos ser honestos e transparentes em nossa adoração e comunhão com Ele, sem esconder nada dele ou de nós mesmos. A verdadeira intimidade com Deus depende da sinceridade e da confiança mútua, que nos ajuda a crescer em sabedoria, graça e amor. Mas, acima de tudo, a entrada de Eliú nessa discussão é a lembrança de que Deus trabalha de maneiras misteriosas e muitas vezes inesperadas em nossas vidas. Em nossas discussões, muitas vezes não temos uma palavra, mas o Espírito Santo nos traz uma palavra, um discernimento para evangelizar pessoas, para ganhar vidas e muitas vezes até para nos defender das acusações dos inimigos que vêm sobre nós.
E às vezes, amados, Deus, Ele usa pessoas inesperadas para trazer novas ideias e perspectivas que nos ajudam a compreender melhor a verdade de Deus. Portanto, nós devemos, irmãos, estar abertos a possibilidades de novas ideias e as perspectivas que nos ajudem a compreender melhor a verdade de Deus. E devemos confiar que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Devemos também, como diz em Tiago, controlar nossa língua, que muitas vezes se torna uma arma mortal. E que Deus, amados, também neste dia nos conceda coragem, humildade e sinceridade em nossas discussões com outras pessoas, discussões teológicas, ou de trazer a palavra para alguém, para que possamos crescer em sabedoria e graça e compreender cada vez mais a vontade de Deus, que possamos deixar Deus trabalhar em nós, que possamos muitas vezes, amados, ser também como Eliú, dispostos a falar a verdade com coragem e integridade e confiantes de que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Que sua semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.